Então, Consegue agora? Foi? sim, estou lá o recorde. Beleza. A palavra é sua. Então, gente, eu vou falar um pouco e tomar café ao mesmo tempo, mas é isso aí. Então, vou apresentar hoje o capítulo do Self-Management do livro Processo Baseado CBT. Eu não sei se quem conseguiu ler, mas eu achei esse capítulo, ao mesmo tempo que eu me decepcionei com ele, eu achei interessante. Eu me decepcionei porque eu achei que teria muito mais coisas no capítulo, assim, que poderiam dar muito mais base, mas é um livro, é um capítulo bem básico, assim, eu achei. Que acho que para quem é da cognitiva mais e tá lendo o livro, eu acho que pode chamar mais atenção, mas pro pessoal mais do behavior, acho que talvez seja muito batido, assim, que eles trazem aqui, né? Eu meio que fiz um resuminho, assim, dos pontos principais que o capítulo traz, né? Definições, que ele define mais ou menos o que seria o self-management. O management, não sei como é que é a pronúncia mais certa. Acho que management. Management? Ai, que feio. Self-management. Ok. Mas self-management também tá bom. Manajamente. Manajamente, não. Vamos por autogestão, Aprendizagem. então, né? Hã? Vamos por autogestão. Vamos para autogestão, é. Autogestão é melhor, realmente. Eles explicam o que seria autogestão e também eles falam de aprendizagem da respondente operante. Depois eles falam de algumas técnicas de gestão do comportamento, né? Eles falam de como acessar a mudança comportamental, a função do comportamento. Depois, para modificar os operantes, modificar os comportamentos emocionais e a implementação, os toques finais da implementação de um plano de autogestão. Como definições iniciais, ele traz a questão do que o autogestão, então, se refere à aplicação dos princípios comportamentais cognitivos, né? Para preciso deixar a janelinha aqui da frente, que tá bem no... Oh, carambola, peraí. Pronto, agora sim. Que no caso é para modificar... Ah, agora ficou melhor, vou botar aqui no cantinho. Aí. Para modificar o próprio comportamento, né? E eu achei interessante que ele destaca bem essa questão dos contextos, das contingências em que um comportamento que seria um comportamento desejado, ele é pouco favorável a acontecer, e nos contextos em que comportamentos indesejados estão ali várias contingências ali levantando o comportamento, assim. E dele define o que seria comportamento-alvo e também o que seria, digamos, um objetivo comportamental, né? Que é mais ou menos a ideia de que o que é um comportamento específico que tu precisa, tu vai definir um objetivo daquele comportamento, ou seja, o resultado que tu quer ter fazendo aquele comportamento. Não é um resultado do comportamento, mas a forma que tu quer que o comportamento chegue, e depois ele explica que a partir disso se tem um objetivo desejado, né? Um resultado desejado. E dele traz a questão que pode ser tanto um aumento quanto um déficit, né? Pode ser tanto um aumento como uma redução do comportamento. E ele traz um exemplo do estudo ali, né? Se tu usa um comportamento-alvo de estudar 2 horas por dia, durante várias semanas, que daí seria um objetivo comportamental, né? Quando já se cria um comportamento instalado por mais tempo, aí tu vai ter o resultado esperado, que é ter bons resultados na prova. Eu botei a carinha do Bandura ali no cantinho, porque ele traz uma ideia também da autoeficácia. Isso é até uma coisa que eu queria discutir com vocês, assim. Pode ser durante, acho que não precisa ser depois, assim. Porque ele traz muita coisa do modelo do Bandura também, né? Nessa ideia. Sim. Mas ele traz essa importância da autoeficácia nesse caso aqui. Para manter o comportamento, né? Sim, eu lembrei do texto da semana passada, quando cheguei nessa parte, de, de ter mandos e tato bem definidos e condizentes com a realidade, né? Ele fala ali nesse texto que não adianta só tu ter
autoeficácia de tipo, eu consigo fazer qualquer coisa, mas eu consigo estudar 2 horas por dia. Acho que nesse sentido. Eu acho Uhum. que é um pouco até de aquilo que a gente estava discutindo no grupo, ali no movimento Behavior. Acho que o Fábio, né, pediu uma tradução sobre a self-agency, né, e que a gente traduziu como autocontrole, mas a ideia ali é que, no caso dele, é um autocontrole percebido, não necessariamente a pessoa realmente controla. Será que é isso que está dizendo aqui no texto? Então, na verdade, o texto ele não traz tão especificado, nem faz um diálogo tanto com a análise do comportamento em si, né? Ele vai definindo essa conceitualização e ele traz simplesmente que a autoeficácia ajuda para conseguir na autogestão de metas, de objetivos, etc. Para conseguir manter um comportamento. Aumenta a chance de funcionar. Uhum. E o que realmente é uma coisa que tem bastante estudo que dá evidência para isso, assim, né? Tem até o André, por exemplo, que está trabalhando ali do grupo. Ele está trabalhando com a teoria do comportamento planejado, que é bem baseado na questão do modelo social cognitivo, né? Então tem muita coisa ali que faz sentido realmente, né? A Mas eu DBT, queria... a DBT bebe de uma forma muito forte do modelo Bandura, né? A Se eu não me DBT? engano. Se eu não me engano, ela é baseada de algum momento ali, bem pelo início, no modelo da aprendizagem banduriana, alguma coisa do gênero. Não Pode estou bem ser, pode lembrado ser. agora Ah, exatamente qual a parte da DBT. se for parar para pensar, a própria FAP também, de certa forma, no momento em que o terapeuta serve de modelo também pro paciente, né? Na verdade, qualquer terapia comportamental que use modelação vai ser banduriana. Uhum. Até porque o Bandura acho que era comportamental antes Sim. de entrar na vibe. Não, Entrar não. na mente. Bom. Aí ele define os conceitos de aprendizagem, né? Ele traz basicamente a ideia de que a experiência tem um papel crítico. Peraí que passou um caminhão da edição aqui do lado agora. Aqui. E a experiência, então, vai ter um papel crítico no desenvolvimento. E ele fala... eu achei que tinha destacado, mas não está destacado aqui. Mas eu achei interessante que ele fala de traços e comportamentos. Aí eu fiquei pensando, o que ele quer dizer com isso, assim, né? Porque agora já é outra polêmica do modelo de personalidade do behavior. Mas dele explica basicamente a ideia do respondente, do operante, né? O que eu gostei dessa parte, dessa definição, foi que ele trouxe a questão dos hábitos, né? Que o hábito, aquele comportamento que de início começa, está sendo reforçado, e depois que ele se mantém, ele começa a estar sob o controle mais de antecedentes do que de consequentes. Isso foi uma coisa que eu achei muito interessante, porque eu nunca tinha parado para pensar sobre esse ponto de vista, assim, né, do hábito. De que, tipo, realmente, quando tu tem um comportamento que tá, digamos, mais habitual, mais automático, assim, é muito as pistas do ambiente que fazem ele acontecer do que a consequência que tu vai ter depois, assim, né? Há controvérsias. Não, com certeza. Pois Não que ele seja controlado inteiramente por isso, mas... É que o antecedente, ele toma para si... Ele diz bem brevemente em algum momento ali, né? Ele toma para si como forçador condicionado essa característica, né? De ser reforçador. Sim. E ele traz também, de novo, o Bandura com a aprendizagem vicária, falando que é uma das formas de aprendizagem operante também. Deixa eu ver o que mais próximo, então. Agora entrar nas partes mais... Ele traz bem como técnicas de gestão do comportamento. Eu achei bem legal porque ele falou bastante daquela questão da linha de base,
que daí são os dados iniciais que vão sendo coletados. Ele fala bem daquela questão de como descrever, assim, né? Porque tem que anotar toda a frequência do comportamento, anotar sempre o que acontece com o comportamento, e fazendo mais ou menos os dados iniciais, a linha de base para começar, e depois os dados da intervenção que vai aparecer o gráfico ali, né? Ele fala que os dados eles podem ser os de frequência, duração e magnitude. Que daí é a frequência quanto que a pessoa faz aquele comportamento observado, a duração daquele comportamento e a magnitude e intensidade. E ele traz uma ideia de, por exemplo, de também variar, de juntar, intercalar entre esses, assim, para ver, dependendo do comportamento desejado, assim. Eu não lembro o exemplo que ele deu, acho que ele deu um exemplo no livro agora, não lembro agora qual, mas mesmo uma ideia de, por exemplo, um comportamento novo de estudar, por exemplo. Ele tem que ser frequente e, de certa forma, tem que durar um pouquinho, né? Porque ele não pode ter uma duração, sei lá, de 10 minutos, né? Senão... Pois é. Hã? Eu fiquei pensando acho que é muito da avaliação comportamental que se faz, né? Porque dependendo da pessoa, 10 minutos vai ser bastante já. Dependendo da pessoa, realmente. É que depende também que conteúdo, né? Sim, sim. Mas, Ou bastante, ou o suficiente também. O que foi, Jonas? Ou bastante, ou o suficiente também. Pois é, mas eu fico pensando assim, se tu está tentando estabelecer um comportamento, eu acho que o primeiro objetivo é estabelecer o comportamento e não exatamente atingir os objetivos finais. O objetivo é estabelecer o comportamento da coisa e aumentando ele. Vocês concordam comigo? É o jeito que eu... Eu concordo também. Estava pensando como poderia definir essa ideia de linha de base. Seria as relações funcionais acerca do comportamento-alvo. Consegue se levantar no primeiro momento? Então, aqui ele não começa a trazer a parte funcional ainda, né? É realmente a parte bem topográfica do comportamento, a linha de base que ele traz, assim. Tá. Porque pensando em autogestão, gestão do comportamento, assim, né? Eles usam uma ideia bem da... Como é que tu falou o termo agora, Giovanni? Da avaliação comportamental, né? Que é muito usada na questão da aba, por exemplo, né? Sim. Comportamento tal, e vai anotando exatamente, tipo, nos pontos no gráfico, assim, né? Ele vai anotando certinho os pontos no gráfico. Eu ia trazer... desculpa, Pi. Eu ia trazer mais para o finalzinho uma discussão, né? Porque, na verdade, esse capítulo, ele é um capítulo de um processo super clássico da terapia comportamental, que é a modificação do comportamento. Eu achei até engraçado que ele não fala em nenhum momento que ele está fazendo processos relacionados à modificação do comportamento clássico, que foi o que a TCC depois aglutinou dentro do modelo, né? Achei muito próximo a como a TCC lida, assim, com toda a linguagem, assim, né? A simplificação, assim, de como é o processo, assim. Achei. Pois é, eu realmente estava esperando, por isso foi um dos pontos que eu fiquei um pouco decepcionado, né? Porque eu achei, ele tá mostrando realmente a modificação do comportamento, que o Jonas falou. Só que ele muda até a palavra, né? Porque a contextual tem tudo isso de não usar outros termos que geram um contra-controle. Né? Então, ao invés de colocar controle do comportamento, aí é gestão do comportamento. Não só que gera o contra-controle, mas também que são apetitosos para outras pessoas usarem também, né? Mas a linha de base geralmente é o mais clássico, assim. Quando tu verifica a frequência, tu naturalmente está verificando se existe alguma função do comportamento, né? Sim. Porque na ponta da faca, se tu vai ver bem... Na ponta da letra, desculpa. Tu vai ver bem certinho. Tu só faz a análise funcional mesmo se tu tá contando frequência. Sim. Que é uma coisa que a gente não faz na clínica, né? Na clínica comportamental contextual de uma forma como se faz, por exemplo, na Diaba. Na Diaba. Sim. Daí ele traz a ideia do gráfico. Tá.
Eu já tava perguntando. Já ia perguntar do gráfico agora, tá? Tô gostando. Não, aí está o gráfico. O dele traz ideia do gráfico, né? Que eu achei bem interessante. Eu trouxe também a ideia daquele do registro, como isso poderia aparecer na clínica, por exemplo, né? Aquele da ativação comportamental é muito utilizado. E eu acho que é bem útil daqui a pouco, não sei quem usa bastante na clínica isso, mas é uma coisa que dá para pegar por exemplo, fazer até naqueles, no Google Docs não dá para fazer, não dá para fazer naquelas tabelas, planilhas do Google Docs, botar e depois tentar usar os dados para fazer o gráfico assim, né? De atividades, gráfico de... Eu tenho um vídeo sobre isso. Sim, aquele que tu fez daquela planilha Coloca lá, o né, que tu link aí, mostrou. Giovanni. Sim. Não, eu usei as planilhas do Google, mas mais topográfico, assim. Eu uso com os pacientes, assim. Por exemplo, me descreve hora por hora como é que foi a tua sexta-feira. Tipo, se tem algum comportamento-alvo que tá acontecendo naquela sexta-feira ali. Aí, tô escrevendo, tipo, 9 horas eu fiz tal coisa, 10 horas eu fiz comportamento-alvo, 11 horas eu fiz tal coisa. Aí eu consigo, aos pouquinhos eu vou descrevendo com o paciente a linha de base. Sim. Então, é uma das coisas porque tu acaba usando relato verbal, né? Mais tateando coisa. Mas e tem a opção também de mandar a tabela para a pessoa ir preenchendo também, né? Que daí... Mas é difícil. Brasileiro não faz tarefa de casa, né? Não, tanto terapeuta como paciente é difícil preencher as coisas de tabela. Mas no próximo slide, eu tenho uma alternativa que eu uso que é bem legal, quer ver, ó? Eu geralmente apresento sem o DI, né? Que o DI eu faço em separado quando eu listo os comportamentos-alvo. Mas né? Que daí fica É mais... uma boa. Tem um aplicativo, não sei se alguém já ouviu falar, que é o Dailyo. Que é o de... Ele é um registro diário de humor, assim, né? A ideia principal dele é registrar humor. Só que o que é interessante que muda algumas coisas nele interessantes, assim. Tu pode colocar quantas entradas tu quiser nele. Se quiser botar várias ao longo do dia, se quiser botar uma para cada hora, dá para fazer isso. E ele também tem atividades. Então, eu acho uma coisa muito legal, assim, que, tipo, a cada entrada que tu coloca, tu pode colocar várias atividades, assim, nele. Então, eu coloquei até na parte da sessão de acessando a função do comportamento, porque eu acho interessante até como uma ferramenta para fazer análise funcional, assim, porque tu tem ali a questão da avaliação do humor, das emoções do paciente, né, do cliente, do paciente, e tu pode ir vendo, coordenando com as atividades, o período do dia, assim, uma questão de marcar mais frequentemente, assim, né. Eu agora, até para uso pessoal, eu tenho conseguido usar mais o dele, eu acho mais prático, assim, tenho gostado mais também dele. Porque ele já gera na hora, assim, o relatório, já gera na hora os gráficos, é bem bonitinho de tu ver, assim, tipo. Isso é ótimo. Gráficos são a vida. Claro. É muito reforçador. Tu olhar os gráficos assim. Eu uso o Cogni, os clientes. Parecidinho também. Eu cheguei a dar uma olhada breve no Cogni. Quais são os nomes dos que vocês falaram agora? Tem esse que tá aparecendo. Deixa eu ver se... Peraí. Como é que bota mensagens aqui? Cadê os... Eu vou mandar no grupo. Pode ser? Tá. Manda no grupo. Ótimo. Todos são de Android, mas enfim, quem tiver iPhone deve ter também. Tem uns de ativação comportamental que só tem para iPhone, tá? Que tá inclusive listado lá na divisão 12. Qual? Não sei porque o meu é Android, né? Mas tem na divisão 12 uma lista de aplicativos para ativação comportamental, que pode ser usado também para o que está se referindo. Legal. Quer nos mandar o link depois, Jonas? Já tá indo, meu querido.
Eu sei que tem alguns de Eficaz. DBT também, bem interessantes. Eu tô Só que a mandando os maioria três são que eu uso. pagos e são carinhos, assim. Mas tem os legais de DBT que tem até as estratégias de mindfulness e tudo mais, assim. O Impulse. Sempre o DBT é caro, né? É, o Impulso DBT. Uhum. Bom, continuando então. Aí ele começa a entrar então na parte de acessar a função do comportamento, né? This meeting now has unlimited minutes. Aí. Bom, ele vai trazer então a análise funcional como a principal ferramenta, o procedimento para identificar as conexões do comportamento com os antecedentes e consequentes, né? Isso, eu achei legal que ele define isso, porque pensando que esse livro realmente é bem para o pessoal da TCC também, tá? Eu acho que ajuda ter essa definição, ter esse esclarecimento para mudar o mindset de como olhar para a clínica, assim, né? De trazer análise funcional para isso. E dele traz a questão da importância de marcar, de fazer o registro de cada comportamento, exatamente para conseguir registrar também o antecedente e o consequente, para conseguir ver aonde que tem que modificar, o que tem que modificar do antecedente, do consequente, né? E também para ver o que está produzindo, o que está mantendo comportamentos indesejados, ou o que está daqui a pouco dificultando que comportamentos comecem a ser instalados assim também, né? Aí eu trouxe duas imagenzinhas do Dale e a análise funcional ali. Uma dúvida básica, assim, Pierre. O comportamento já faz parte do repertório da pessoa. Por exemplo, se a gente pensa em treino de habilidades, né? De repente, algo que a pessoa não tenha no seu repertório, digamos assim. Isso é discutido ou não? É bem para a pessoa ter uma autogestão daquilo que ela já tem disponível ali, talvez aumentar a frequência, qualidade, enfim, de alguma forma, daquele repertório desejado. Então, nesse capítulo ele traz só a questão de déficit, né? De, por exemplo, assim, de comportamentos que não estão aparecendo tanto. Ele fala que tem a ideia desse programa de autogestão é realmente aumentar esses comportamentos, mas ele não entra tão a fundo em como criar comportamentos especificamente, né? Ele traz a ideia da modelação, da modelagem também, ele explica mais ali no início. Acho que o exemplo mais próximo que ele traz é uma hora que ele fala do bolo, assim, por exemplo, né? Que ele fala, você pode fazer exatamente com a mão, como seria. Uhum. Se a gente for imaginar com alguém com autismo que realmente não tem aquele repertório, daí talvez seja instalar, né, naquele exemplo, algo que a pessoa não tem. Mas de modo geral ele fala que é para relembrar comportamentos que a pessoa já aprendeu, né, mas não tá lembrando, ou então aumentar a frequência, né, em mais contextos do comportamento que ela já tem. Uhum. Ele traz realmente aquela questão do shaping também, da modelagem do terapeuta estar ali ajudando realmente o paciente a conseguir melhorar melhorar e aprimorar aumentar a frequência e aprimorar o comportamento ali, né? Nesse comportamento sentido, ele específico. faz uma... Aqui Eu acho que ele faz um link para o capítulo anterior, que é de shaping. O capítulo anterior de Por isso que ele não shaping. explica. Ele não explica como botar um comportamento novo, porque ele vai colocar... Tipo, ó, vocês querem isso, vocês vão no outro capítulo, não tem nada a ver com isso. Mas eu não achei tanta essa citação. Eu achei acho que do capítulo 26 só que fala de um outro negócio lá. Que eu não lembro agora qual que era. Não lembro de ter visto essa referência. Veja o capítulo anterior, ou o capítulo... Página 234. Ali em Operant Conditioning. Ele fala, shaping é método de... Essa é discutido no capítulo 13, em detalhes. Capítulo 3? 13? Tá, 13. Bom. Aí que ele já começa a entrar direto na parte da modificação, direto dos comportamentos, né? Ele começa pelos operantes, que dele traz a questão de atuar nos antecedentes, né? Ele fala da questão do prompt, que eu não sei como é que seria uma tradução
português o prompt? Acho que não tem. Não tem, né? Imaginei que não tivesse mesmo. O fading, que não sei se seria uma ideia de ir apagando, talvez, esse prompt. Esmaecimento. Hã? Esmaecimento. Eu pensei em esmaecimento, mas Apagamento. apagamento. Acho que a tradução de prompt é post-it. Post-it. Não, pior que eu procurei do prompt, tipo, vou executar algumas coisas. Era uma coisa, me veio muita ideia do Windows mesmo, né? Do prompt de comando ali. Mas ele traz... ele é uma pista, né? A ideia do prompt é bem trazer pista, assim. Não é? Aí ele Tradução, mas traz... é a mesma função. Oi? Não é exatamente a tradução, mas é a mesma função ali. Ele traz, então, essas 3 formas de trabalhar com o antecedente, né? Que é o prompt, o fading modeling, que seria a modelação. E a ideia do prompt é realmente adicionar um estímulo, né? Um estímulo talvez seja fácil que seja presente no ambiente. Pelo que eu entendi, parece uma ideia de tentar parear ele, de adicionar ele, para que ele comece a iniciar o comportamento, né? Ou lembrar o cliente para fazer um comportamento. E que esse estímulo ele seja associado também a um outro estímulo normal ou algum estímulo desejado. Eu achei interessante isso, assim, porque pode ser tanta questão de imagem, pode ser... Isso me lembrou muito mindfulness, né, a princípio, né? Por exemplo, eu lembro que muitas vezes quando tava, acho que lá no Cente, a gente discutia como é que ia aumentar a prática de mindfulness ao longo do dia, assim. E uma ideia era realmente pegar sei lá, um estímulo do dia a dia e aquele estímulo servir como uma forma para tu lembrar de começar a fazer uma prática de mindfulness, né? Por exemplo, sinal vermelho no trânsito, alguma outra... Essa parte me lembrou um livro que eu li já faz um tempo, aquele O Poder do Hábito, que tem vários exemplos ali nesse livro de botar, porque ele até deu um exemplo de colocar, tipo, para, vamos dizer, não comer, botar um recadinho na geladeira para não comer. Me lembrou. Surpreendentemente, também me lembrou muito um livro da Judith Beck, que é Pense Magro, que é um livro assim super problemático, mas que traz várias estratégias assim, né, que eu vi, por isso que me lembrou muito assim, né, da objetividade assim com que bota assim, né, aplicar como a pessoa aplicar aqueles princípios na vida dela assim, para mudança e tal. E o Pense Magro, eu não cheguei a ler ele bem, assim, mas o pouco que eu vi dele, ele é bem um livro bem pra pessoa pegar e ir fazendo, assim, sozinho, manual, né? Seria um livro de autogestão de alimentação, né? Exato. Pelo menos é que tem o manual do cliente e tem o do terapeuta, se não me engano, né? Tem dois. Mas são todos assim, os dois são... Yasmin, tu tirou teu microfone. Tá. Não, só falei que sim, ambos são auto-aplicáveis, é como se fosse autoajuda mesmo, né? Sim, cognitiva tem bastante isso de autoajuda. Que não é necessariamente ruim. Tô pensando aqui. Eu acho uma coisa muito boa, na verdade, tipo... Sim, inclusive é sobre como a pessoa mesmo pode modificar seus comportamentos, né? Então... Eu indico alguns livros também que são coterapêuticos comigo, né? Para esse trabalho, assim, principalmente de mudança, de algumas coisas mais relacionadas à ACT também. Gente, por exemplo, vai precisar pular da reunião para a próxima. Ah, tá, beleza. Tem que fazer aqui e começar de novo, isso? Isso, encerra aí, Pi. Tá. Foi? Vou botar o timer aqui pra gente não sair no meio da reunião.
Beleza. Bom, a gente já tá quase metade do princípio final, então tá. Não vai coisa de novo. Bom, ele traz então essa ideia de que o processo para gerenciar os antecedentes, então essa ideia de botar o prompt, né, essa pista, que eu acho engraçado porque ele traz o prompt como se fosse shaping também. Porque ele traz o exemplo, esse exemplo do bolo, ele traz exatamente no conceito de prompt, se eu não me engano. Pois é, eu senti que ele deu uma misturada nessa Aham. coisa, assim, tipo, é uma pista antecedente ao comportamento ou é uma ajuda a fazer o comportamento? Certo que Pois é. fazer o comportamento é um antecedente, né? Ou os dois. É. Eu achei que eu achei que ele é um SD, né? Ele coloca como Uhum. de uma forma, só não diz isso, né? É bem ideia de ST mesmo, assim. É que eu achei interessante porque ele traz a ideia, um exemplo que ele dá é exatamente a questão do terapeuta Discriminativo. ajudar a pessoa ali ativamente a escrever, a pegar a mão da pessoa para ajudar na coisa do bolo também. Isso que eu fiquei um pouco... Como é que ele mistura isso, assim, né? Mas a parte dos estímulos SDs que servem para tentar, de certa forma, governar, controlar o comportamento, eu achei interessante isso aí, do prompt, de botar um prompt ali. E depois ele traz, então, quando esse novo antecedente já está iniciando, esse antecedente desejado ou mais normal, cotidiano, já está mais iniciando esse comportamento, né? Já está sendo mais discriminativo para esse comportamento ocorrer. Ele começa a usar o fading, que é tirar esses prompts, né, do contexto. O que eu associei na hora quando eu estava lendo isso, assim, né? Me veio muito a ideia do reforçamento arbitrário versus reforçamento natural. Eu acho que eles poderiam ter colocado essa conceituação, assim, essa conceitualização que seria bem interessante, né? Principalmente a questão de economia de fichas e tudo mais. Um exemplo, eu não lembro bem, mas não dá um exemplo de reforço intrínseco, assim, né? Só reforçamento arbitrário, assim, praticamente, assim. Uhum. Daí, né? O da consequência ele traz, no próximo aparece ali, do dinheiro, dos tokens. Uhum. Sim. E eu achei muito engraçado isso, porque ele traz o modeling. Eu achei muito perdido esse modeling que ele colocou no coisa, porque, a modelação acontece, ele explica o que é modelação nesse trecho, mas ele não explica como que isso funciona também no gerenciar antecedente. Daí eu fiquei pensando, tá, tipo, só explicou modelação, o que se faz com isso? Eu fiquei tipo, pra que tu explica isso aqui? Mas eu achei interessante que ele traz outras formas também. Deixa eu ver se aparece aqui. Aí tá um pouco lento, mas tá. Que é a mudança no ambiente e estratégias cognitivas. Com mudança no ambiente, ele fala da questão de trocar o ambiente antigo por um novo, né? Eu acho que quem fez o intensivo de DBT, acho que tu tava, né, Neuza, do intensivo de DBT. Sim. Quando o Vitor e o Adriano falaram da DBT para dependência química, eles fizeram muito essa coisa de se livrar de todas as pontes, quebrar todas as pontes, as ligações, né? Sim. De trocar realmente tudo da vida. Se a pessoa tem uma roupa que ela usa quando ia usar droga, etc., trocar Sim. essa roupa também. Se livrar de tudo. Tudo que é tipo de antecedente que esteja relacionado, é importante se livrar. Isso. Né? É como se fosse uma roupagem nova. Uhum. E é muito interessante, porque exatamente, isso é um hábito. É por isso que eu acho interessante para linkar com a parte anterior, assim, aquilo do hábito, né? Da definição de hábito dele. De que o antecedente acaba governando um pouco o comportamento. É como se fossem hábitos novos, roupagem nova, tudo novo, né? Aí ele traz também a ideia de mudar a disponibilidade dos antecedentes para dificultar, né, que um comportamento indesejado ocorra. E também facilitar a disponibilidade
habilidade, alguns antecedentes que facilitam o comportamento desejado também, né? E também limitar a variabilidade de situações que o comportamento indesejado está ocorrendo. Achei bem interessante essas ideias, assim, por exemplo, até para dependência química, assim, né? Aquela coisa de evitar passar por um lugar que tem pessoas vendendo drogas, ou para pessoa que é alcoolista, não passar perto do bar. Ao mesmo tempo que isso sempre traz uma problemática, né? De que quando a pessoa frequentemente, né, ocasionalmente ela vai estar exposta a ambientes similares, né, ou funcionamentos similares, assim, ao de uso, né, a acidez, né. E aí uma outra coisa que eu tava vendo, assim, é de tu expor a pessoa, né, àquele ambiente, porque aí eu não sei, não lembro qual é o teórico que fala erro de predição, predição positiva, predição negativa. Não sei se vocês sabem. Predição positiva e negativa, não vejo isso. Por exemplo, se tu criou um pareamento em relação. Tu criou um pareamento ali numa aprendizagem, né, de um estímulo com o outro. E aí, se da feita que estabeleceu esse pareamento, o organismo, né, diante daquele SD, ele já começa a responder, né? E aí se vem o estímulo, então seria uma predição positiva, né? É porque é aquele livro de ciência psicológica que meio pegam várias teorias da aprendizagem juntos, né? E agora eu não lembro quem é o autor dessa. E quando é uma predição negativa, é, por exemplo, aquele tempo do cachorro do Pavlov, ele está esperando a ração, depois da sineta, a ração não vem, né? Então, meio que fazer isso na dependência química, de tu expor aquele contexto, e aí não vem o estímulo, né, que a pessoa estava esperando, assim, que ela pareou, e aí gerando essa habituação, né, enfraquecendo essa associação entre um estímulo e outro. Tô meio que me enrolando um pouco para falar, porque eu acho que tá um pouco fora de contexto. Mas não, é que eu sempre pensando. Acho que entra bem no contexto isso. Eu acho que faz todo sentido, até como a terapia comportamental, o manejo de contingências e a terapia de exposição e prevenção de respostas, elas têm que ser juntas, né? Tu vai evitar que a pessoa no lugar que tem os gatilhos para acontecer essas coisas e ao mesmo tempo tu vai expor ela a esses gatilhos em ambiente controlado para que ela não sobre esses gatilhos, né? Um pouco daquele negócio da ACT de desfusão, né? Tipo, a pessoa tem a sensação e ela não precisa agir em cima dessa da exposição, prevenção de resposta. Sim. E aí, será que nessas definições essa outra parte da intervenção, né, de tu expor a pessoa ao contexto e limitar assim ela ao acesso daquele reforçador, isso seria mudança no ambiente também dentro dessa? Eu acho que sim. Dentro da definição. Eu acho que sim. É que daí tem duas intervenções, né? Uma de exposição e uma de manejo de contingências, eu acho. Tentando pensar nessas formas, né, que ele dividiu no capítulo. No capítulo ele não traz tanta exposição, assim, ele fala alguns trechos ali Ele fala alguma coisa de evitação, né? Que, tipo, se a pessoa evita sempre, em algum momento ela não vai ter a extinção daquele respondente. Acho que pois ele não trabalha como tu faz, então, né, extinção. Não muito. Aí, no caso, ele traz também a ideia de estratégias cognitivas, que ele traz autoinstrução, né? Que ele traz... Tá, não é nesse aqui que ele traz a coisa, mas a ideia de realmente do paciente conseguir tanto de lembretes para si mesmo, mas também ter frases assim para ajudar a lembrar, né? E modelar o próprio comportamento também. Eu acho que aquilo... Pode falar, Giovanni. Eu e Yasmin estamos ficando sincronizados ali, ó. Sim, não, eu acho que foi nessa parte que eu lembrei do texto da semana passada dos status puros, né? E a pessoa, ela vai ter uma autoinstrução, só que se ela tiver uma autoinstrução que for com pouco contato com a realidade, ela vai parar de seguir a sua própria autoinstrução. Então, tipo, tem que ser uma autoinstrução
bem parecida com tato puro. Tipo, eu consigo fazer isso por 10 minutos, ponto. Eu consigo não comer por 15 minutos. E geralmente as pessoas acham, assim, que eu observo assim na clínica, é que geralmente elas acham que o que falta para elas é mais autoinstrução ainda, né? Você perguntar o que tu acha que tu precisa para conseguir fazer essa mudança. Não, eu preciso querer, eu preciso dizer para mim 1000 vezes por dia que vou fazer de tal jeito, que eu não vou fazer isso, né? Aí tu fica assim, Sim, calma, vamos fazer lá. pensamento positivo e tudo vai se resolver. É. Tem que matar a crença limitante, né? Bom. Aí a parte que eu acho mais legalzinha é que ele traz a questão de como gerenciar as consequências, né? Ele fala do reforçamento, da punição, da extinção, né? E eu acho interessante os pontos que ele destaca no reforçamento, né? Ele acaba falando que a punição, ela tem... deixa eu deixar outro balãozinho. Que a punição tem efeitos negativos, mas ele não fala nada sobre a extinção também ter efeitos negativos, né? Porque por que sempre é preferível usar reforçamento e não, até daqui a pouco, punição e extinção? Porque mesmo na extinção, que seria uma forma melhor que a punição, existe ainda um aversivo da perda do reforçador também, né? Isso ele não traz no capítulo, ele não faz essa consideração no capítulo, mas... Eu não sei se é nesse ou no capítulo anterior que ele fala de reforçamento diferencial, né? Nesse sentido, esse lado doloroso da frustração, ele fica mais ou menos reduzido porque tem uma outra coisa que tu vai estar reforçando se a pessoa fizer. Tu não tira o reforço, tu só altera quando tu faz, quando o comportamento é reforçado. Uhum. Mas nesse capítulo ele não traz isso, assim. Isso, tu não priva diretamente, tu não priva uma pessoa de reforço, né? Porque aí tu estaria fazendo uma outra coisa, né? Tu priva aquele comportamento específico em detrimento de outro. Sim. Eu não sei se é nesse que ele fala de reforçamento diferencial, mas... Não, esse não traz isso, mas seria muito legal se ele trouxesse. Eu fiquei até sentindo falta disso, porque ele traz a ideia de que a punição tem efeito negativo, mas ele não fala da extinção também, né? Pois é. Que seria um cuidado bem interessante para eles colocarem, assim, sempre que for extinguir um comportamento, colocar um outro comportamento que traga reforçadores semelhantes ou equivalentes de função, assim. Seria interessante. Eu acho que esse capítulo perdido pode ser até prejudicial. Né? Aham. Total concordo. Vamos tocar a extinção em cima dessa pessoa e a pessoa vai ter que sofrer. Sim. Assim. Só um minutinho que eu acho que eu vou ter que sair. Estão batendo aqui na minha porta, peraí. Tá. É o DOPS. Chegou o DOPS. Descobriram a nossa reunião, daqui a pouco estão batendo aqui. Vamos baixar aqui no sítio também. Descobriram a nossa revolução comunista. Bom, aí o que eu achei interessante é que ele fala da questão dos reforçadores que são de grande valor ele traz o reward value, reforçadores de grande valor para o sujeito, né? E ele traz também a questão da qualidade, ou seja, da magnitude do valor daquele reforçador e da quantidade, né? Ele usa muito exemplo de doce. Achei bem interessante. O doce favorito e bastante doce, né? Então, mas galera, tokens, o dinheiro. Pode falar, desculpa interromper, Pi. Vou ter que sair, que realmente é o DOPS, tá? Papai tá chegando aí. Tá, então tá. Valeu. Beijo em vocês aí, pessoal. Depois eu... Beijo. Abraço. Beijo. E uma coisa que eu achei interessante que ele traz, né? Até tá nessa imagenzinha aqui, que é a questão de não trazer reforçadores que vão contra o objetivo. Muito objetivo. Por exemplo, reforçar com doces quando a pessoa tá querendo fazer dieta. Sim. Isso é bem importante, né? Mas eu fiquei pensando,
eu nunca li muito, por exemplo, sobre economia de ficha. Mas dentro assim, das aulas que eu já peguei assim, tal, geralmente se comenta, né? De, por exemplo, com criança, de tu enfocar em atividades prazerosas, atividades com os pais ou da criança, e não em coisas. Mesmo que isso não vá contra, tipo assim, mesmo que seja uma criança magra, que não tenha problema com doces, mas, tipo, tu não dá necessariamente doces, sabe? Porque daí tu pode criar um outro problema daqui a pouco, né? Então, mesmo que isso já não seja um problema, né? E aí eu não sei, fiquei sentindo falta desse cuidado, porque mesmo que aquilo naquele momento não seja um problema, depois, né, pode se tornar assim. Enquanto Sim, atividades aproximam mais uma coisa intrínseca mesmo, apesar de ser arbitrário, mas, sei lá, tu entra em contato com outros reforçadores, assim, né? Não, isso é muito interessante porque, principalmente quando tu usa como reforçador ou como, principalmente como reforçador negativo para emoções ruins, né? Ah, tá tristinho, come isso aqui, come chocolate, come tal coisa. Aí tu... Uma espécie de troca. Isso. Sim. Tu começa a reforçar comportamentos de esquiva das emoções, né? Uhum. E acho que tem também já uma tentativa de dar uma ênfase no tipo de atividade e identificar reforçadores naturais, por exemplo. É legal participar em grupo, é legal participar do jogo em si, não necessariamente o resultado, né, ganhar ou perder, enfim. Aí, claro, tem que se pensar sobre isso também, mas quando se pensa mais na atividade em si e nos ganhos do processo, né, da atividade, eu acho que já é uma tentativa de fazer essa identificação já de reforços naturais, né? Claro, eu fiquei pensando aqui agora, assim, que eu lembrei de alguém que me deu um exemplo da sua vida, que ia ter que fazer uma coisa burocrática num dia, que era uma coisa muito chata, de ir até um lugar e esperar, e fila e tal. E aí ele fez um arranjo de contingências para ele mesmo, que depois ele ia numa doceria, né? Então, nesse caso, eu fiquei pensando, é uma atividade que ela não vai ser frequente, né? Que ela, sei lá, nesse contexto específico, né, sem ser muito descritivo agora, mas me pareceu que coube. Agora, se é para instalar um comportamento frequente na vida daquela pessoa, assim, tal, daí não me parece que é muito válido tu colocar um reforço arbitrário, né, junto para instalar aquele comportamento. Sim. Eu acho que é legal se a pessoa desenvolve esse repertório de autogestão, assim, de, tipo, entender que depois dos comportamentos eu preciso ter um reforço. A pessoa sabe, tipo, tá, eu preciso fazer esse comportamento prático aqui, super chato, mas tá, depois eu vou arranjar uma contingência para fazer depois, né? A gente não precisar arranjar para o cliente, mas para o cliente já ter esse repertório de autogestão. Sim, e eu acho muito legal isso porque, por exemplo, a DBT, por exemplo, ela tem aquela lista de atividades prazerosas a curto prazo e a longo prazo, né? Eu acho que aquilo é uma coisa muito interessante para usar como reforçadores, para descobrir reforçadores, né? Por exemplo, fazendo até uma junção da ACT DBT nesse sentido, por exemplo, tu pegar valores, seria muito legal se tivesse uma junção nesse sentido, de tipo pegar valores, por exemplo, do paciente, né? E daí tu separar esses valores em várias atividades ali, né? Eu não sei se no livro da DBT, do manual, não tá separado por áreas, né? Eu acho que Eu não tô lembrada. Hã? Eu não tô lembrada. Eu acho que não. Pelo que eu me lembro, não. Eu tenho ele aqui. Mas eu acho que não tá separado isso. Porque a DBT não, os valores não são uma coisa central para a DBT. Eles trazem a questão, acho que de longo prazo talvez tenha. Mas seria muito legal se tivesse no de curto prazo também, porque daí, tipo, a pessoa fazer várias atividades ali, pequenininhas, assim, que vão ter uma contingência específica do momento para melhorar a qualidade de vida, assim. Sim. Nesse mesmo artigo, ele referencia dele mesmo, do autor, um questionário de atividades prazerosas. Eu não cheguei a olhar, mas... Nesse capítulo do Self-Management? Nesse capítulo aí. Acho que é um artigo de 2006 dele.
Não achei que é referência para ver, mas... Eu também não, mas diz ele que é útil para isso. Eu não sei se é no livro de treino de habilidades, acho que é até, da DBT, que tem também uma sugestão tem uma lista, né, quando a pessoa não lembra na hora e diz que não sabe de que ela faz o que ela gosta, enfim. E aí a DBT tem sim uma lista de atividades prazerosas, enfim, que aí a pessoa pode identificar, reconhecer na lista, né, o Sim. que pode ser reforçador, né? Sim, é muito, muito útil aquela lista. Bom, e eu achei uma coisa interessante também dessa parte, né, é que sendo um programa de autogestão, né, quem é que tem que gerenciar, administrar esse reforçamento? E isso é uma coisa que eu acho bem interessante de pensar, porque o ideal numa autogestão é que o indivíduo consiga aprender a ele mesmo administrar as contingências. Só que ele começa a trazer uma questão de como é que tu delimita quando que a pessoa fez o comportamento e que ela tem que ser recompensada por aquele comportamento, né? E eu achei muito interessante, daí ele traz a questão de ter uma outra pessoa que sirva como juiz para poder ajudar a dizer, não, agora tu pode receber a recompensa porque tu fez o comportamento devidamente, foi certinho, etc. E essa eu acho que é uma parte bem complicada, assim, de autogestão, assim. De tu fazer o gerenciamento do reforçamento. E deixa eu te perguntar, tu acha que o terapeuta seria o juiz aí? Então, aqui ele traz familiar, amigos como exemplos, né? Eu não acho que o terapeuta, dependendo o contexto, talvez não. Eu acho que o terapeuta pode ajudar, sim, por exemplo, fazer ele traz na sua frente a questão do acordo escrito, né? Uhum. Se for uma coisa, um comportamento específico, assim, acho que é interessante colocar, delimitar junto com o paciente quando que ele consegue ganhar, fazer uma coisa de checklist, né, de quando merece a recompensa. Mas a maioria que fala para ser contingente também teria que ser pessoas do ambiente da pessoa, né? Uhum. Porque senão a pessoa, eu mereço, não tem autogestão, eu mereço, vou lá e só vai no reforçador ali, né? E não emite o comportamento desejado. O terapeuta, enquanto juiz, eu não gostei muito da ideia, porque vem aquela coisa que me soa da TCC, sabe? De que eu tenho a verdade e eu sei a verdade mais, assim, e tal, e eu vou definir o que é certo. Enquanto na análise de comportamento é aquela coisa, né, de parte pragmática, assim, então uma coisa construída, e não precisaria ser o juiz, né? Precisaria só analisar funcionalmente, né, uma pessoa e tal. Sei lá, acho que essa ideia para criança, né, talvez faça sentido os pais e tal, ou pessoas realmente muito com problema de controle de impulsos, mas até para ela aceitar ter um juiz talvez seja meio complicado, assim. Né? Acho que alguns contextos específicos apenas, mas ele trazer de uma forma muito geral assim no capítulo, acho que pode também ser problemático. Na verdade, ele traz a sugestão. Na verdade, no capítulo, ele já delimita que a pessoa tem que gerenciar o próprio reforçamento, né? Só que daí ele traz em casos onde isso é difícil, é ideal que tenha uma outra pessoa para servir de apoio nesse sentido, né? Tá, eu li muito rápido. Não, ele não traz como estratégia principal, né? Até porque a autogestão é exatamente para isso, mas é interessante isso que tu trouxe, né? A minha ideia não era nem trazer a terapeuta como um juiz, assim, que vai delimitar, mas exatamente criar colaborativamente, né? Eu acho que é uma ideia interessante, porque tu coloca, digamos assim, ele traz uma ideia, acho que, não sei se deixa eu ver se no slide seguinte aqui já. Não tá aqui, mas ele traz a ideia de tu registrar num contrato os objetivos, que nem quem estava na aula do DBT, acho que viu aquela questão de ter uma carta de limites, ter um contrato do tratamento, da terapia, né? Sim. Escrito, inclusive. E é bem interessante essa ideia, porque tu consegue daqui a pouco delimitar também, dá para ser um tópicozinho ali, quando que, junto com o paciente, né? Definir junto com o paciente
quando que o reforço pode vir ou não, né? O reforçador pode vir ou não. Bom, aqui ele fala daí da modificação de comportamentos emocionais, né? Eu achei interessante que ele coloca que podem ser aprendidos diretamente através do condicionamento respondente ou através de modelação, imaginação ou instrução. Aí eu queria a opinião de você sobre isso. Dessa forma indireta. Pois é, ele falou sobre condicionamento respondente, condicionamento, tipo, como tornar uma coisa reforçadora secundária por modelação, imaginação e instrução, né? Isso. Instrução, a gente viu semana passada que, tipo, se a pessoa já tem um repertório de seguir regras, funciona, né? Uhum. Tipo, tá, depois disso tu vai fazer isso, show de bola, a pessoa vai lá e faz. Mas modelação e imaginação não sei muito, assim, tipo, modelação eu fico imaginando as pessoas que assistem vídeo do YouTube, por exemplo, de alguém, Uhum. alguma coisa que ela quer Instrução. fazer. Instrução pode ser até meditação guiada, imaginação também, aquela de... Imagine que você está numa cachoeira, daí aquele barulhinho também ajudando. Imagine agora que você entra na água gelada. Uhum. Imagina que aparece um filhotinho de panda pra te abraçar, umas coisas meio... Sim. Pois é, eu fico imaginando imaginação, tipo... Eu usei essa semana um exercício de imaginação, foi meio um desastre, assim. E eu queria que a pessoa se imaginasse dentro da atividade que ela quer fazer e que ela está procrastinando. E, assim, a ideia era que a pessoa entrasse com esse sentimento para fazer de sensibilização, né? Uhum. Mas aí, tipo, como tu tá fazendo exercício de imaginação, a pessoa pode ou não entrar no exercício. Pode ou não entrar de um jeito que tu espera que ela Tu entre. imagina. Então, tipo, o negócio pode sair do controle completamente, assim. Tipo, a pessoa começou... Esse cliente que eu fiz essa semana, ele começou a procrastinar o exercício que eu estava fazendo dele de imaginar a procrastinação. Porque ele já tinha um repertório de procrastinação mais forte do que o... Ele tá procrastinando na sessão. Sim, ele estava procrastinando o exercício dentro da cabeça dele, entendeu? Então, tipo, eu primeiro tinha que desenvolver o repertório de imaginação antes de desenvolver esse repertório de sensibilização, de contato com as contingências. Sim, porque daí, tipo... É interessante isso, porque tem várias pessoas que não têm realmente... É difícil fazer o comportamento de imaginar situações, né? Tanto por uma esquiva muito grande, mas também por não ter praticado muito, né? Sim. Eu acho que uns exercícios de mindfulness são interessantes, assim, que a pessoa comece a entrar nesse repertório aos pouquinhos. Veja você me vendo, eu vendo você. Eu me vejo vendo você me ver. Uhum. Imaginação também. Pode falar, Priscila. Desculpa. Eu me lembrei daquele exercício até que a Mara fez da câmera, da perspectiva também. Não sei se seria uma imaginação. Se tivesse uma câmera, tu tá lá, tipo, isso que tu tá fazendo, do exercício com teu paciente ali, com teu cliente. E se tivesse uma câmera e eu tô vendo essa câmera, não sei se seria também um exercício para modificar comportamento emocional. Poderia ser uma tomada de perspectiva, né? É. Eu pensei bem junto assim, com a Priscila, pensei nesses exercícios imagísticos que geralmente buscam, né, fazer uma ativação emocional, assim, e as imagens mentais, cadeira vazia, as coisas que buscam, né, fazer uma difusão ao mesmo tempo que te coloca em contato com enfim, emoções, né, num novo contexto, e daí tu experimenta aquelas emoções das quais tu te esquiva no contexto, né, terapêutico, e aí pode realizar uma modificação no comportamento emocional. Mas envolve uma série de coisas, né? Daí a pessoa se auto-instruir a isso, se é a ideia mais ou menos do texto, que realmente eu li muito rápido. Daí não sei, acho que pode ser meio difícil, eu penso nisso mais em terapia, né?
Até para isso, o terapeuta fazer todo esse manejo de você estar no ambiente, no momento que você vê nesse momento, né? Colocar a pessoa como se ela estivesse lá, né? Sim. Tipo, no momento, e não ela lembrando, recordando, né? Mas, na verdade, até lembrando da minha terapia essa semana, eu tive um exercício bem interessante do passado, que nem tu tá falando, também de perspectiva do outro e de imaginação total, assim. E também foi muito interessante, assim, para enxergar de perspectiva, assim, e mudar o meu comportamento emocional em relação a isso. Eu acho que no capítulo eles não E eu comentam lembrei exatamente para que serve a imaginação. Fala, Fê. Oi? eu lembrei também. Giovanni fala de Fala novo. de novo, Giovanni. Cortou tua fala, Giovanni. Falei para Fê começar a falar. Ah, tá. Não, eu lembrei de um exercício também que a gente fez bastante na especialização, assim, dentro de arte, que era ajudar a dar a forma, a cor, perguntar sobre a emoção e tentar descrever ela de forma física mesmo, né? Quando a pessoa parece que não consegue discriminar que emoção é presente, se é raiva, se é tristeza, e projetar ela de alguma forma, né? Não dentro de si, mas fora, através de uma, sei lá, isso é uma esfera, é quente, e é uma forma de também a pessoa estar em contato com a emoção, né? E começar a descrever ela pela imaginação. É bem interessante isso, porque eu sempre lembro, eu acho que para mim ficou muito gravado, assim, a primeira aula que a gente teve da pós com o Fabiano, quando chegou na supervisão. Para mim foi, tipo, uma quebra de paradigma total, assim, porque quando ele falou da questão, eu tô sentindo uma raiva entre nós, assim, parece uma barreira, um muro, uma coisa assim, dele, vamos botar isso pro lado. Ele fez, tipo, muito falando físico, assim, a questão da terapia, e eu achei muito que. Eu acho que materializar a questão emocional, os eventos privados, é uma coisa muito útil, muito útil. A TCC faz isso também em alguns momentos, né? Sim. Gente, eu li o livro do Tornek sobre metáforas, é sensacional. Eu recomendo muito, assim, pra quem tiver com um tempinho livre. Ah, E ele usa. Vocês estão conseguindo me ouvir? Alô? tá meio travado agora. Tá. Não, é que ele usa RFT para explicar as metáforas, né? Então, tipo, tu cria uma Uhum. noção de coordenação com a coisa física que tu tá falando. Tipo, a sensação privada, É isso que eu fiquei Bacana. pensando. a metáfora verbal. Legal. Muito legal. E isso é uma coisa que eu senti falta nesse livro. Eles encarem mais com a RFT, pelo menos trazer, tipo, a partir da RFT, a função pode ser passada. E eu achei que faltou um pouco de explicação nesse capítulo, isso também, né? Não sei se no livro todo eles trazem mais isso também, mas... Bom, mas continuando. Eu tenho que ver porque agora parece que a gente tem 3 minutos do meeting, né? Acho que a gente vai ter que fechar e abrir de novo, porque Tá, apareceu aquela mensagenzinha ali agora. Eu vou... Deixa que eu crio agora. beleza. Aí tu manda o link pra gente. Isto. Deixa eu... Posso fazer o end meeting aqui? Pode. Bom, continuando então, né? Deixa eu botar aqui pro cantinho. Eu achei interessante que ele... Tá, entrou. Oi? Ah, tá, faltou Yasmin. Aí, voltou. A Fê. Eu achei interessante que ele coloca a questão de investigar a intensidade do respondente, né? O quão forte que tá aquela emoção, né? E a consequência também. E ele traz a questão de que, ao mesmo tempo, está acontecendo a presença da consequência e do estímulo antecedente. Ou seja, ao mesmo tempo que a pessoa está sendo reforçada, o pareamento também pode estar acontecendo. Isso é uma ideia bem... Porque às vezes quando a gente vai ver análise funcional, por exemplo, a gente pega ali antecedente, comportamento e consequência. Deixa bem separadinho os três ali, né? E na verdade, não, é tudo misturado, assim, tipo... Ao mesmo tempo que tu tá tendo
consequência para um comportamento, tu tá tendo também antecedentes para o mesmo comportamento, para outro comportamento, junto. Eu acho que nesse sentido a DBT é uma análise em cadeia da DBT, é uma forma bem interessante de ver o comportamento, assim. Porque tu bota as bolinhas lá, vai fazendo bem graficamente, visualmente. Sim, eu acho mais organizado do que a análise funcional. Que a análise funcional pode botar qualquer coisa. Sim, e tu faz uma lista, assim, fica tipo, parece fórmulas e coisas. Uhum. E daí ele traz alguns métodos comportamentais e cognitivos e afetivos para fazer essas mudanças, assim, né, de consequências, do comportamento emocional, né. Ele traz a extinção, né, que a gente já falou um pouco, a distribuição sistemática também, né. Ele traz um método cognitivo e afetivo que é o relaxamento e meditação. As autoafirmações, que daí podem ser afirmações de coping, tipo, eu consigo fazer isso. Até acho que autoinstrução também de como fazer, acho que pode ajudar. De resolução de problemas, de afirmações de reinterpretação também, que é uma estratégia de coping que é utilizada. A reinterpretação, reavaliação cognitiva também, que é chamada. Ele dá o exemplo da abelha, né? Tipo, é só ficar afastado da abelha que não tem problema. Daí, tipo, a abelha nem me quer mesmo, a abelha não vai chegar perto de mim. Que daí é uma forma de reduzir a intensidade da resposta emocional, né? E como última estratégia, método cognitivo afetivo, ele traz a distração. Não lembro bem o exemplo que ele dá de distração, mas... Deixa eu ver se tem... Do mesmo exemplo da abelha, só que em vez de... é. Da abelha é tipo, olha a flor bonita, olha a árvore. Uhum. Olha outra coisa assim. Não olha a abelha te picando. Eu não sei se alguém faz isso, mas sempre que eu vou fazer vacina, tem poucas vezes, ou tirar sangue, ou quando alguma agulha vai entrar no meu braço. Cacete de agulha. Tem vezes que eu não olho pra agulha e tem vezes que eu olho. Então, tipo... Eu não olho. Eu penso numa coisa bem complexa pra me distrair. Sei lá, tento... Um paradoxo. Eu acho que eu fico sempre olhando a agulha. Eu tenho a sensação que se eu não olhar vai doer menos. Aquela o que os olhos não veem, o coração não sente, né? E eu já criei a lembrança de que é algo que não dói muito. Então, eu acho que eu sempre quero olhar para confirmar. Realmente que entra não dói. Tranquilo. Lembrou aquele vídeo lá do... cacete de agulha. É verdade. Aquele vídeo é muito bom. A gente brinca, mas tem uma das partes mais úteis do TCC, terapia para fobia de sangue e agulha, né? Uhum. Sensibilização. Sensibilização sistemática, né? Elevador, etc. Imagina tu levar uma agulha pra fazer sensibilização. Tá vendo essa agulha? Agora eu vou botar no teu braço. Que horror. Eu não tenho nenhum treinamento em usar agulhas, mas Mas eu vou testar contigo hoje. Acupuntura. Ia ser muito legal. Queria muito fazer um. Dessensibilização. Né? Fobia de agulha por acupuntura. Ia ser legal esse. Mas meus respondentes estão assim, ó, só falando de agulha. Bom, daí falando então da última parte, que é a implementação do programa, ele traz todas essas ideias de como, da parte mais estrutural, de como pensar, fazer para a implementação, um plano de autogestão, né? Programa de autogestão. Ele traz que, para uma boa implementação, tem que se questionar qual é o comportamento-alvo, né? Operante, respondente, o que envolve, né, esse comportamento-alvo, se é
Daqui a pouco se é tu diminuir tua reação emocional, é tu superar, por exemplo, no caso de procrastinação, superar o aversivo da tarefa e fazer a tarefa, a uma frequência de comportamento, diminuir o comportamento desejado. E eu achei interessante que eu coloquei, ele cita alguns exemplos ali, mas eu coloquei em checklist que eu gostei mais de botar dessa forma, assim, né? Que é escolher os reforçadores de grande valor, né, para finalizar o plano. Achar critérios justos da recompensa. Fazer o contrato sobre as metas do tratamento. Eu acho isso muito legal, tipo, fazer um contrato, assim, escrito mesmo, colocando os objetivos que vão ser feitos. Isso na DBT é bem feito, isso, assim, né? Mas também acho que pode entrar também aquela questão de quando ou não receber a recompensa. Garantir um reforçamento contingente, ou seja, mais próximo possível da resposta. Contar com a ajuda de familiares e amigos. E durante o plano, enquanto estiver acontecendo a implementação do programa de autogestão, fazer bastante o registro de comportamentos, depois a linha de base, né? Linha de base e continuar registrando, né? E registrar sempre mais próximo da realização do comportamento. Não deixar para depois, porque senão se perde muita pista, se perde muita informação do comportamento, do contexto do comportamento, principalmente, né? É uma coisa tu fazer, sei lá, fazer uma análise funcional de um comportamento que aconteceu ano passado e um que aconteceu na semana do cliente ali, né? Que a riqueza de detalhes vai ser muito maior, né? Na da semana. E daí ele traz a questão de manutenção da mudança. Ele traz o conceito de lapso, que é quando acontece um pequeno deslize ali, né? Da mudança comportamental. E a recaída é quando o comportamento indesejado ele retorna ao nível antigo. A frequência, a intensidade, a magnitude do nível antigo, né? E daí ele só dá uma sugestãozinha, assim, de como manejar nesses casos, que é voltar a usar os prompts, trabalhar de novo os reforçadores, ou seja, voltar em toda aquela parte que ele foi estruturando lá, né? Mas ele cita principalmente essas três, o prompt, reforçadores e a contingência das pessoas em volta. E acho que era mais isso do capítulo, assim, o resuminho do capítulo. Muito bom. Eu não sei se dessa parte de implementação, vocês querem comentar alguma coisa. Acho que tem muita coisa legal, assim, para pensar disso. Eu gostei da ideia do contrato. Uhum. Eu até vou dar uma olhada mais essa semana, assim. Eu sei que tem o da DBT, né? Sim, a Mari mandou, inclusive, no grupo, eu acho, o contrato que ela tem. Eu achei muito legal e completo aquele. Sim, mas é o contrato terapêutico, né? Mais carta de limites. Eu fico pensando, assim, por um comportamento específico, né? Tipo, parar de usar drogas. Um contrato pro comportamento de parar de usar drogas. Tipo, a terapia pode envolver, sei lá, procurar emprego, parar de usar drogas e ter uma relação melhor com a minha família. Mas aí vamos contrato só para comportamento de usar drogas, porque a gente sabe que é o principal comportamento-alvo. Mas aí eu fico pensando, claro, antes de a gente usar o contrato, a gente pode fazer estratégias mais verbais, assim, tipo, essa semana tu vai te afastar dos locais onde isso acontece, esse tipo de coisa, né? Coisas mais tradicionais. Para vocês. Tem no livro de DBT, o último, o manual do paciente, né? Bem no finalzinho dele, umas orientações, uns trabalhos que eu já usei que são bem legais, assim, para esse tipo de trabalho que tu tá falando, Gato, assim, de criminar. Ele tá um pouquinho longe de mim aqui, tem os gatos por perto aqui, eu não consigo sair, mas depois eu pego. Eu mandaria no grupo. Eu abro aqui ele, peraí, deixa eu pegar aqui ele. Tá bem no finalzinho, né? E ele vai descrever justamente essas estratégias de introdução de rede social e de metas e de reforçadores bem descritivos.
tá? Onde fala de mente, logo depois de mente aditiva. É do Tolerância ao Mal-Estar ou é do... Depois de Tolerância ao Mal-Estar. Tá, Bem no assiste final os mesmo. sinais, né? Bem no final Quando mesmo. o problema é a adição, né? Tem um que é assim. Aham. Isso. Aqui, ó. Ele é bem isso que o Giovanni falou. Ficha de tarefas, a ficha de... Aqui, ó. Ficha para habilidades. Deixa eu compartilhar aqui, peraí. Compartilha todo o livro, Pi. Eu vou mostrar na tela aqui o livro. Ah, tá. Aqui, ó. Dá pra ver aí? Uhum. Sim. Né? Eficiência elétrica, mente límpida, reforço da comunidade, as queimar as pontes, né? Queimar as pontes. Deixa eu pegar o lápis aqui, melhor. Beleza. Rebelião alternativa, negação adaptativa. Adições comuns, né? Busca de atenção, é muito interessante isso. Aplicativos de celular. Começa a marcar, assim, né? Só passa um risco, assim, né? Legal. Computadores, atividades criminosas. Baixar livros no LibGen. Nossa, e pior que é um vício meu isso mesmo. Eu, pelo menos uma vez por semana, eu tô entrando lá pra ver se tem alguma coisa nova de arte, DBT, de fato. Inclusive, eu achei pelo Sci-Hub, eu achei... Aliás, eu não sei se posso falar isso por causa da Polícia Federal, pode estar nos espionando agora, daqui a pouco bate DOPS aí, né? Mas eu achei um handbook de DBT, muito bom, muito completo, o livro de 2017, se não me engano. E como ele é da Oxford, eles têm cada capítulo, eles têm o DOI. Ou seja, Sci-Hub. Tem todo baixadinho lá, né? Se quiser, depois eu compartilho pra quem tiver interesse. Com certeza. Uhum. Muito libertino, não, Pi? Com certeza. Deixa eu ver, abstinência, redução de Vai danos. descendo, vai Qual que eu descendo. tinha falado? Era... Vai descendo. Tá por aí, mas vai descendo. Vai descendo, vai descendo. Vai descendo. Eu abri aqui o que eu compartilho agora no grupo. Reforço da comunidade? Queimando pontos constitucionais. Esta página foi deixada em branco. É qual o que tu falou mesmo? Era... Eu achei aqui, eu tô tentando achar agora. Manda o número da página. É. Mas acho que É que tem as fichas pra quando é adição. Isso aí. Página 403. tem uma convulsão aqui, Pia. Aqui? Sabe um pouquinho. Aqui. Não. E a próxima também é bem legal. Escreva a situação e como você praticou a habilidade. Reforça a abstinência. Pi? Oi? A próxima página, acho que é mais... Planejando a abstinência. Esse aí que é mais próximo do que a gente tava falando. Uhum. Atividade substitui o comportamento problema. Para comportamentos a reduzir, né? Tem alguma ficha para comportamentos a aumentar? Tem. Deixa eu lembrar. Eu lembro de ter visto já isso. Era... Nesse aqui ele fala um pouco de substituição de comportamentos. Sim. Tipo... Mas ele dá uns exemplos também de coisas para te fazer. A rebelião alternativa, né? Mas aí seria mais em relação a como tu ter comportamentos que tenham uma função parecida, né? Com o de uso de drogas. Aqui, ó. Eu acho que esse aqui é mais do comportamento aumentar, né?
Para compreender o comportamento efetivo ausente, faço uma análise de Missing-Links, né? Eu sabia o comportamento esperado, descrever a solução do problema. Mas... Eu me lembro, essa aqui trabalha um pouco essa ideia de... Eu que daí tu vai ver... serviria como contrato, né? Voltando ao capítulo. Não precisa ser assim, Giovanni Gatto, vou fazer 3 exercícios durante a semana. Este documento é verdade e dou fé. Autorizado em cartório. Este bilhete é verdade. Bilhete é verdade, eu acho. Sim. Tá. Gente, eu preciso dar um bazare. Certo. Eu acho que Semana que era vem. isso. Eu não sei se alguém tem alguma ideia de um texto da semana que vem, se alguém gostaria de apresentar. Semana que vem é feriado, né? Eu não vou poder participar, daí não estarei. É verdade, semana que vem é feriadão.